Salve, gente boa! Tudo bem com vocês aí, Bom, teve um pessoal que pediu para a gente conversar um pouquinho sobre este exercício aqui, do Gessé Souza. Vamos abrir ele aqui, projetar aqui para vocês verem. Bora lá, povo bom. Então ele começa assim, é sobre o livro A Ralé Brasileira. Então ele vem aqui, É costumeiro dizer, ou é próprio do senso comum afirmar, que gosto não se discute. Porém, Souza, ao estudar e pesquisar sobre a categoria ralé brasileira, procurou classificar e identificar as razões e as lógicas sociais que fazem com que, na estrutura social de classes do Brasil, as pessoas das classes mais baixas não compartilhem do privilégio estético ou do bom gosto daqueles que alegam tê-lo ao possuir a capacidade cognitiva para fruir, entender e apreciar, por exemplo, música clássica, um quadro de Picasso ou um bom vinho. E é importante frisar que esta compreensão sociológica, que aponta simplesmente para questões de cunho subjetivo ou de opiniões individuais e gostos pessoais, mas para formas ou modelos de explicar a desigualdade social no Brasil. Vamos fazer algumas observações. Repare que nós estamos falando aqui que a desigualdade vai além do critério renda, escolaridade, mas também existe um critério cultural que é possível perceber falando na ideia do gosto, por exemplo, né? Então existe um gosto que é associado à classe dominante e um gosto que é associado à classe dominada. Sim, se você pensou em Bourdieu, você está certo. O gosto da classe dominante é o bom gosto. Então veja, a desigualdade de classes também passa por critérios que vão fazer com que o indivíduo que ascende na hierarquia social também possa usufruir desses bens, desses elementos simbólicos que representam esse sucesso e essa ascensão. Segunda coisa, repare que as palavras entre aspas, menos a ideia de ralé por enquanto, fazem referência a esses elementos simbólicos que são associados às questões de classe, né? Capacidade cognitiva, que significa ter maior senso de compreensão. Então, são as pessoas com mais poder aquisitivo, as pessoas das classes mais altas, que são mais inteligentes. Seria isso que quer dizer. Privilégio estético, que é ter, vamos dizer assim, a aparência considerada de bom moço ou de boa moça, a aparência considerada bonita, que não sofre preconceito. Mas a ideia de ralé brasileira é mais interessante, porque nós vamos ver que o Gessé usa no livro, primeiro, como um tipo ideal, à la Max Weber. Segundo, que o que ele quer dizer por ralé, pessoal, ele usa esse termo porque é assim que essas classes dominantes tratam as camadas populares em função de um passado histórico escravocrata que criou, né, um sentimento na sociedade de exclusão, de opressão, atos de violência, de conflito latente, como o próprio Darcy Ribeiro conta nas suas obras, mas que faz parte da formação da própria sociedade brasileira. Então, essa população, que é a maioria, é vista por esses poucos, por essa elite, por essa classe dominante, vamos dizer assim, como pessoas que são inferiores e que o que acontece com elas Isso nós estamos falando de tipo ideal, tá? O que acontece com essas pessoas é basicamente consequência dos atos delas, das escolhas delas, que quando elas são agredidas, seja pelas forças policiais, ou seja simbolicamente, enfim, é porque por algum motivo mereceu, né? E quando essas pessoas recebem uma oportunidade dessa elite, essa elite acha que está fazendo um grande favor e que, por isso, tem que pagar o mínimo e explorar o máximo dessa pessoa. Gessé também fala que a ralé é tratada como animal. Por quê?
porque o que se espera dela é a força física, que ela limpe, que ela corte, que ela cozinhe, mas não que ela pense, etc. Certo? Então são esses os elementos que se referem a ralé. E eu vou dar um extra aqui para você. No livro A Elite do Atraso, o Gessé fala que a sociedade brasileira é composta por 4 classes. Os endinheirados, que é a elite, a classe média real, que é a classe média tradicional detentora do capital cultural dominante, que é a cultura erudita, que faz o trabalho intelectual, que é a classe estudada e etc. A classe trabalhadora precarizada, que é a classe de trabalhadores que acabam tendo uma jornada de trabalho extensa e que basicamente o que ganha gasta com comida e quando tem um plus com auxílio governamental, investem em cultura, como é o caso da educação dos seus filhos e filhas. E a ralé, que são esses marginalizados que nós explicamos aqui no nosso exercício. A partir do exposto, é correto afirmar que o privilégio estético é desenvolvido por uma boa educação, que toda escola deve prezar a fim de construir as sensibilidades necessárias para a arte. Repare, pessoal, que o texto não aborda dessa forma, né? O privilégio estético é um elemento de dominação, de violência simbólica. E a sensibilidade para a arte é advinda de um treino relacionado ao capital cultural da classe e da família das pessoas. B. A ralé brasileira aponta para uma estrutura social de personalidade que pode ser identificada nos marginalizados ou nos periféricos da nossa sociedade. Evidentemente, né, pessoal? É essa a alternativa correta, até porque, com a explicação e com o texto, você chegaria aqui tranquilamente. O bom gosto e o mau gosto existem, como se comprova nesse estudo, chamado a ralé brasileira, que combate o segundo tipo em toda a estrutura social de classes no país. Então, o estudo da ralé é para fazer a ralé entender que eles têm mau gosto e que eles devem ter bom gosto. Oh, meu Deus, essa é feia, hein? A chamada ralé brasileira não consegue obter as competências nem a sensibilidade para o bom gosto estético, por cultivarem gostos popularescos. Bom, pessoal, o motivo para a ralé ser... O motivo da ralé não ter acesso ao bom gosto é porque a ralé não tem acesso a recursos que poderiam promover uma mobilidade e fazer com que eles possam adquirir aquilo que é considerado bom gosto por quem detém o capital simbólico e consegue impor o seu gosto como bom gosto. Firmeza, gente boa? Tranquilão? Bom, então, gente, espero que dê tudo certo nas suas provas e sucesso. Até mais.